Quem quer ser imortal? Tem gente dizendo que depois de 2045 ninguém mais precisa morrer, que a imortalidade vai finalmente chegar. Será que é verdade isso? Faz sentido? E se ninguém mais morrer? Se a Terra ficar com 40 bilhões de habitantes, vai ser bom? Nesse vídeo a gente vai discutir isso e muito mais. Primeiro episódio começando agora. A imortalidade é um sonho ou é um pesadelo? Porra, se eu fosse imortal, imagina só, eu ia poder conhecer tudo, viajar o planeta. Eu me livraria da morte se eu fosse imortal e podia viver sem medo, né? A morte é o grande medo que a gente tem quando a gente atravessa a rua, quando a gente acorda. É pra isso que a gente se cuida. Mas aí a gente vai amadurecendo, vai crescendo um pouco, vai vendo a vida e aí você se pergunta, porra, será que isso é legal mesmo? O ser humano sempre sonhou em ser imortal, aqui e ali, essa ideia de imortalidade sempre apareceu. O que são as pirâmides do Egito? Imortalidade, desejo dos faraós de se tornarem imortais. E as esculturas? Eu tenho essa esculturinha aqui que eu comprei em Mianmar. Ela representa o Filho de Deus, que é uma espécie de um diabinho, né? No meu livro, O Primeiro Imortal, o personagem principal renasce depois de 38 mil anos congelado, chega a esse nosso mundo e precisa descobrir como viver quando tudo mudou. Né? Nada do que ele conhecia no tempo em que o homem vivia nas cavernas é igual. Essa foi a questão que eu me coloquei para escrever a primeira ficção. Então, vale a pena ser imortal? Eu fico me perguntando aqui, como é que vai ser o cara envelhecer, ou a mulher envelhecer e chegar aos 96 anos? Minha bisavó morreu com 101 anos, mas ela não reclamava da vida não, porque ela estava bem aberta. Agora tem gente que muito mais cedo já está reclamando, dizendo, estou cansado, estou com dor aqui, dor ali. Se a natureza é tão inteligente e ela nos fez evoluir ao longo do tempo, por que ela não fez a gente ser imortal? Por que a senescência, o envelhecimento, por que as nossas células vão se degenerando? Assim como a gente deixou de ser macaco, a gente virar imortal. Porque não deve ser bom para a natureza. Para a natureza, um ser humano ou outro é a mesma coisa. Então, para a natureza, se ela por acaso quer que a gente seja eterno aqui nesse planeta ou em outros planetas, tanto faz o Rodrigo ou o Cristiano, a Maria ou a Joana. O que interessa é que a espécie está continuando. Isso, a imortalidade é da humanidade, não de uma pessoa, que isso é puro egoísmo nosso. Hoje tem, nesse planeta em que nós estamos vivendo, uma criatura que vive 15 mil anos. A esponja de vidro da Antártida. Os cientistas acham, né, que ela vive 15 mil anos. Ninguém colocou uma fitinha nela para saber lá atrás. Nenhum homem da caverna fazia pesquisa para saber, ó, essa esponja aqui, vou botar uma marquinha para ver se ela chega daqui a 15 mil anos viva ainda. Tem a Tutritopsis dornii, não sei falar esse nome, mas tudo bem. É uma água-viva imortal. Por quê? Porque ela consegue, depois que fica velha, ela rejuvenesce. Depois fica velha, rejuvenesce. Depois fica velha, rejuvenesce. Aí ela fica nesse vai e vem aí até eternamente. Ela só vai morrer se passar um jet ski. Enquanto a água-viva fica aí indo e voltando, aperta o sininho das notificações, se inscreve aí, dá uma curtida no canal. Também tem um pinheiro de Bristol Cone que vive uns 5 mil anos. Lá em Jerusalém, eu me lembro de ter visto e abraçado ali, feito um afago numa árvore, numa oliveira que tinha mais de 2 mil anos. Eu fiz esse afago porque eu queria me sentir no tempo de Jesus Cristo. Eu fico me perguntando, você gostaria de viver pelo menos 969 anos como o mitológico personagem judaico Matusalém? Só vale a pena a imortalidade se a gente não envelhecer. E aí a arte é fabulosa, né? Incrível a história do Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Ele pegou um personagem que era imortal, um cara que só fazia malvadezas, né? Um malandrão, que não envelhecia, mas o retrato dele envelhecia. Tem também a Mary Shelley, que escreveu, aquela mesma do Frankenstein, escreveu um livro sobre mortalidade. O grande Jorge Luis Borges. Eu misturei espanhol com português e com inglês aqui, no sotaque, isso aqui. O Borges, pronto, o Borges, o grande escritor argentino, ele também escreveu sobre a imortalidade, criou um cenário hipotético de imortalidade. E a imortalidade daquele filme Highlander? O personagem vive eternamente, mas vê a mulher dele envelhecendo. Será que isso é legal? E o Drácula, hein? Aquela versão maravilhosa do Coppola.
O barato do Drácula do Coppola é que ele se torna imortal depois que ele se decepciona com Deus. Então é talvez uma autocondenação, mas que é brilhante no filme do Coppola, que é diferente da versão do escritor, o Bram Stoker. A gente estava falando sobre o Van Gogh porque tocou uma música do Don McLean, lembra? Starry, starry night. E Van Gogh, ele só ficou imortal depois que morreu. Quando era vivo, ninguém dava bola pro Van Gogh. O Van Gogh se imortalizou pelas pinturas dele, pelos quadros dele. Até hoje, quando a gente vê, né, uma pintura do Van Gogh, é como se ele estivesse vivo, porque aí eu vou me permitir aqui citar Humberto Eco, que é um acadêmico, um estudioso de sociologia, de semiótica, comunicação, também autor de ficção que eu gosto muito, faleceu recentemente. Humberto Eco escreveu num livro dele sobre arte que quando a gente vê uma escultura, por exemplo, o escultor está presente nessa escultura, né? É uma forma de entender a arte. Então, na obra de arte, a gente pode ser imortal. Se a gente quiser entender por que eu, Rodrigo, e você que está me assistindo, você que lê meu livro, você que é cristão, você que é ateu, você que é judeu, muçulmano, não importa, você que não tem religião e não quer saber disso. Se quiser saber de onde veio a ideia da imortalidade para a nossa cultura ocidental, para essa cultura que não tem como negar, tem raízes cristãs e veio para o Brasil, está aqui, Platão. Esse livro aqui, não é nenhum outro não, Phaedrus. Esse livro aqui fundou a ideia de imortalidade na cultura ocidental que veio até nós através do judaísmo, através do Jesus Cristo, através dos apóstolos do Novo Testamento. É interessante ver no pensamento dos gregos de 300, 400 anos antes de Cristo, que eles pensavam que a alma era algo material, pois a alma, quando a gente morresse, se decomporia na terra, os vermes comeriam a nossa alma. Aí vieram Sócrates e Platão para dizer não, a alma é imortal. Essa ideia entrou no judaísmo, do judaísmo passou para os essênios, que eram uma seita judaica da época de Jesus. Eles viviam isolados nas montanhas do Mar Morto. Foi dali que saiu João Batista. João Batista se formou com os essênios e foi pregar no deserto, mas ali do lado, no Rio Jordão, bem perto, João Batista rompeu com os essênios, criou a própria seita e Jesus caminhou da Galileia até o Rio Jordão para encontrar João Batista e começou a ouvir de João Batista o quê? A filosofia dos essênios. O cristianismo começou baseado nos essênios, naquilo que João Batista pensava. Muito do que Pedro prega aos primeiros discípulos depois da morte de Jesus é parecido com as regras da comunidade dos essênios. E os essênios acreditavam na imortalidade da alma. Tanto que os romanos costumavam torturar e matar os essênios, porque eles eram criadores de problema. Os essênios riam dos romanos, quase como se dissesse assim, pode me matar, mata, porque se você me matar eu estou indo para o céu, eu estou indo encontrar com Deus. Olha só como isso era interessante. No tempo de Jesus, os famosos fariseus, que são os vilões do Novo Testamento, eles acreditavam que a alma era imortal, mas que as almas boas encontrariam outros corpos, ou seja, iriam reencarnar. O que é isso? É espiritismo, não é? Quantas outras religiões acreditam nisso? Então, as ideias de alma, imortalidade, encarnação, reencarnação, eternidade, essas ideias vão transitando de uma religião para outra e passam pela filosofia, passam por esses livros todos que eu tenho aqui, tem neurociência, tem Nietzsche que vai falar sobre isso. Nietzsche vai decretar a morte de Deus 200 anos atrás, usando um místico, Zaratustra, que vinha da cultura dos persas. Ou seja, tudo acaba se comunicando. A gente querer, isso eu sempre digo para as pessoas que querem discutir religião, a gente querer falar da religião do outro, querer dizer, a minha é melhor do que a sua, isso é tão tolo. Não tem isso de melhor em termos de religião, nem filosofia. A gente tem que entender o que faz sentido para nós. Onde é que eu me sinto bem? Qual é a filosofia que fala ao meu coração, à minha alma, se eu acreditar em alma? Nos Estados Unidos, nesse momento, tem gente pesquisando sobre imortalidade. Aqui na Europa tem gente pesquisando sobre isso. E na Rússia tem um cara, dizem que é cientista maluco, mas eu diria mais que ele está para bilionário maluco, o Dmitry Itskov. Ele tem um projeto chamado 2045, que significa que até 2045
seremos imortais. Bom, o projeto não começou agora. Quando começou, a meta era até 2020. Até agora, já existiria um corpo, tipo um androidezinho ali, simulando o nosso corpo, que seria capaz de obedecer às ordens vindas de um cérebro humano. Isso já está rolando. Tem até uma pesquisa recente com um exoesqueleto, que foi feita aqui na Europa, que os cientistas conseguiram que uma pessoa controlasse o exoesqueleto com o próprio cérebro e com isso ela conseguiu andar. 2035. A ideia do russo é que em 2035 a gente vai conseguir um avatar, um robô, um androide, chame do que quiser, pode chamar de replicante também, se quiser lembrar do Blade Runner, ou seja, um corpo totalmente construído em laboratório, com um cérebro também construído em laboratório que vai receber as emoções humanas, que vai receber a consciência de um ser humano. E por fim, 2045. A ideia do projeto dos russos é que em 2045 a gente não vai mais precisar de corpo. Tem um pesquisador nos Estados Unidos que acredita que a gente vai viajar pelas galáxias num raio laser, que a nossa consciência vai ser baixada, não é baixar espírito não, é baixar consciência, vai ser transformada em software, né, algo que pode estar dentro de um computador, e vai viajar num raio laser. O russo está dizendo isso, que em 2045 a gente vai ver isso. Eu diria o seguinte, calma, não é porque a minha cabeça não consegue pensar nisso, eu consigo pensar nisso, só que não tem hoje ninguém que saiba no mundo o que é a consciência. Como é que a gente faz assim, ó, e liga o cérebro. O cara pode até baixar minhas memórias. Puta de um filme com Jim Carrey, adoro Jim Carrey, aliás, cara super inspirador. Um puta de um filme com Jim Carrey e a Kate Winslet, que é O Eterno Brilho de uma Mente Sem Lembranças. Naquele filme, maravilhoso, eles mostram como é que seria a realidade se a gente pudesse apagar memórias. Bom, se você pode apagar memórias, teoricamente você pode inserir memórias no seu cérebro. São essas as questões que neurocientistas, filósofos, psicólogos e ficcionistas têm se colocado. Então, gente, depois de tudo isso que a gente falou aqui, vale a pena ser imortal? Manda suas perguntas, seus comentários aí que eu vou voltar para responder. E vai ter vídeo novo toda hora. Assina aí, gente. Eu sou novato no YouTube, mas eu já aprendi que tem que pedir, né? Tem que apertar aí, gente. Inscreva-se, senão o canal não vai para frente.